Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos para a nossa aula de hoje. Aula de número 22, revisão. Então, vamos começar? Então, trouxemos aqui para vocês aí o conteúdo sobre automedicação e o uso excessivo de medicamentos, né? Do que se trata? Todos sabemos que ter um medicamento que possa curar uma doença ou acabar com a dor é realmente um grande avanço científico. Mas, e quando o uso indiscriminado desses medicamentos se torna uma ameaça à saúde? Já pararam para pensar? Então, para a gente esclarecer do que se trata, a gente vai entender os conceitos de cada um. A começar aí pela automedicação, que é o uso de medicamentos sem receita médica ou sem orientação profissional. Exemplos: tomar remédio indicado por amigo, usar sobra de tratamentos antigos ou se basear na internet, né, por informações aí contidas nas mídias. Isso aí torna-se uma prática comum para essas pessoas com esses hábitos e que pode ser muito perigosa. Temos também aí o uso excessivo de medicamentos, né, que é um uso em quantidade maior ou por tempo prolongado, mais do que o necessário. A combinação de muitos medicamentos também pode ser um fator, ao mesmo tempo, dando uma condição chamada de polifarmácia. Então, o consumo frequente de medicamentos para problemas menores, sem buscar orientação, também pode ser caracterizado como uso excessivo de medicamentos. E quais são os riscos da automedicação e do uso excessivo? Então, nós temos aí o efeito colateral, né, e reações alérgicas e graves, interações medicamentosas perigosas e a dependência química, como o uso aí de calmantes e laxantes, tá bom? Ainda relacionada ao risco de automedicamentos, nós temos a resistência a antibióticos, dificultando o processo de infecções, a intoxicação medicamentosa, que seria o excesso, por exemplo, de paracetamol, que pode causar falência hepática, ou seja, relacionada aí ao órgão, o fígado, né? E o agravamento da doença por mascarar sintomas. Nesse último aí, que eu vou dar um exemplo assim bem prático, quando a gente está sentindo dor, a gente costuma buscar um analgésico, né? Um Anadol, um paracetamol, para aliviar o sintoma da dor. Mas não esqueça que o sintoma da dor ele está relacionado com uma causa. Então, quando você, por qualquer motivo, toma um remédio para a dor, você está mascarando o real problema. Você poderia estar sob orientação médica para saber qual é o diagnóstico adequado, porque a dor ela é uma consequência de algo que está lhe afetando, e essa questão de mascarar só vai fazer com que o problema se torne maior posteriormente, né, postergando aí um tratamento mais adequado. E também trago para vocês um assunto bem interessante que fala de ISTs. Só que as ISTs que nós marcamos aqui, nós assinalamos, estão relacionadas a agentes bacterianos e fúngicos, né? E as ISTs, elas são infecções sexualmente transmissíveis, como o próprio nome sugere, são transmissíveis via sexo, tá? E sem a proteção. Trago aí uma observação em relação à IST, que antigamente tinha uma denominação diferente, né, DST. IST, né, ela está relacionada com o termo infecção, que pode não apresentar sintomas imediatos. Nesse caso aí, ela é um pouquinho mais ampla, essa denominação. E DSTs, né, que é um nome antigo, termo antigo, estava relacionado à doença, a palavra doença,
que era usado quando há sintomas evidentes. Então, ele ficou em desuso porque o IST ele abrange muito mais, uma vez que existem pessoas que são acometidas pela infecção, mas que não apresentam sintomas, ou seja, elas são chamadas de assintomáticas. Então, vamos conhecer alguns agentes bacterianos que causam ISTs, a começar aí pela gonorreia. Neisseria gonorrhoeae, né? Ela é um coccus, né? Um diplococo, formato de coco, formato esférico. É uma bactéria que vive nas membranas mucosas dos órgãos genitais, né? Como o reto e a garganta, por exemplo. Os sintomas, né? Nos homens, causa corrimento uretral, purulento e disúria. Disúria é o desconforto e uma dor ao urinar. Nas mulheres, causa uma secreção vaginal aumentada e, muitas vezes, assintomática. Né? 50% das mulheres, às vezes, não apresentam esse sintoma da secreção aumentada, o que nos lembra que nós devemos fazer aí, preventivos para descobrir, né, para diagnosticar essas infecções que, infelizmente, são assintomáticas. Por quê? Porque, se você não tem o diagnóstico no momento certo, você pode ir para o outro quadro, que são as complicações, né? Ou podendo causar infertilidade, né, a condição DIP, que é doença inflamatória pélvica, já é uma condição mais agravada, e há também um processo da disseminação sistêmica dessa doença, né, dessa infecção. O tratamento, né, recomendado pelo médico é a ceftriaxona, azitromicina, né, conjugadas, e, no caso de resistência a cefalosporinas, que é uma condição aí da resistência a esse antibiótico, o tratamento pode ser preocupante, né, porque a resistência quer dizer que o antibiótico não está surtindo efeito. Também temos aí um outro agente bacteriano, que é a clamídia, Clamídia trachomatis, né? Ela também tem um formato esférico, formato de cocos, e é uma bactéria que vive dentro das células infectadas. Quais são os sintomas? Sintoma similar à gonorreia, mas mais discreto, né? Com corrimento claro, por exemplo. Acomete aí 70% das mulheres e 50% dos homens em condições assintomáticas. Quer dizer que boa parte das mulheres afetadas por essa IST não apresentam sintomas. Isso também é preocupante. Por quê? Se a mulher não é diagnosticada, o quadro ele avança para complicações, como, por exemplo, a infertilidade causada por obstrução da tubária. Há tratamento, sim, a azitromicina em dose única ou doxiciclina, pelo uso de 7 dias contínuos. Também temos um outro agente bacteriano, que nós separamos aqui para a nossa revisão, que é a sífilis, a Treponema pallidum. Né? Ela tem já um formato diferente das outras, como vocês podem ver na imagem, né? Um formato espiralado, né? Uma bactéria em forma de espiral. Aí ela possui quadros clínicos, né, com fases, que nós vamos conhecer agora. A primeira fase é o que nós chamamos de cancro duro, que é uma úlcera indolor, ou seja, um ferimento no local da infecção. Né? A fase secundária, né, uma fase que avança, é o rash cutâneo, que são as palmas das mãos e solas dos pés, né, onde tem aí uma descamação, né, onde vai ter uma vermelhidão bem evidente. E também tem aí o sintoma da febre, né, por se tratar de uma infecção causada por um agente aí que é um pouquinho mais preocupante, né, a sífilis. E a fase latente, que é a fase terciária, ela já avança mais para outras partes, outros tecidos, né, como os neurônios, né, neurosífilis, ou a sífilis cardiovascular, que vai acometer aí o sistema cardiovascular, mas há tratamento, né, com penicilina, G, benzatina, né, único eficaz para a sífilis congênita, que é a sífilis que é adquirida aí, de mãe para filho no momento em que a mãe
está grávida, porque, infelizmente, também ela acomete mulheres que estão esperando o bebê. Trago para vocês aí um outro agente, né? Esse agente aí ele é fúngico, né? Ou seja, causada por fungo. É a candidíase genital, que é provocada aí pelo agente etiológico Candida albicans, mas também tem outras espécies, né, que vão causar essa infecção. Por isso, ela não é exclusivamente uma IST, mas pode ser transmitida sexualmente também, como as outras. Quais são os sintomas? Nós temos aí nas mulheres o corrimento branco, grumoso, né, como se fosse assim uma coalhada assim bem rala, prurido, intenso, né, que é a coceira, né, aquela irritação, e vulvovaginite, né, onde vai ter uma leve vermelhidão e inchaço no local afetado. Nos homens, nós temos aí a balanite, que é a vermelhidão e a irritação da glande, né, no aparelho reprodutor masculino. Fatores de risco, né, nós temos aí uma observação que pessoas que têm diabetes, usam antibióticos assim por uso prolongado, ou fazem tratamento para imunossupressão, eles têm uma condição maior de manifestar essa infecção, né, causada por esse fungo. E qual seria o tratamento? Porque há tratamento para ele, né? Geralmente, o uso de antibióticos clotrimazol e anistantina combinados, né? Isso no uso tópico, que é a famosa pomada vaginal. E o uso oral é o fluconazol, e geralmente em dose única e tem uma dose de reforço. Tudo isso sob recomendação médica. Qual é o cenário epidemiológico no Brasil das bactérias? Na sífilis, ela é mais notificada, né, dado a sua gravidade, né, no que diz respeito ao quadro clínico, né, e esses dados são mais, por causa disso, né, mais preocupantes e mais numerosos, dados pelo Ministério da Saúde, né. Nós temos muitos relatórios aí falando sobre a sífilis em infográficos, né, mostrando as condições dessa IST ao longo do tempo. A gonorreia e a clamídia, elas são subdiagnosticadas, né, por N motivos, né, um deles aqui é a falta de testes rápidos para ter aí um diagnóstico mais precoce. E, quando você faz o teste rápido, esse teste ele já fica registrado na unidade de saúde, que entra para o quadro aí de dados que são aproveitados pelo Ministério da Saúde, por exemplo. O cenário epidemiológico no Brasil para fungos, né, que a gente falou aqui sobre o fungo, a candidíase ela é autolimitada, na maioria dos casos, mas ela vai impactar na qualidade de vida, né? O que é essa condição autolimitada? Quer dizer que ela tende a desaparecer por si só, sem tratamento específico, especialmente nos casos mais leves. No entanto, mesmo em casos autolimitados, a candidíase pode ter um impacto significativo na qualidade de vida, porque, mesmo que ela seja leve, ela vai trazer aqueles sintomas de desconforto, né, que quem já teve essa condição, por exemplo, sabe exatamente do que eu estou falando, né, que minimiza a qualidade de vida, principalmente da mulher, que tem as características sintomáticas muito mais evidentes do que o homem. Aí chegamos num momento, né, um momento bem diferente da nossa revisão, né, falando um pouquinho sobre a evolução biológica, e aí está passando aqui por nós o mascotinho aqui do nosso conteúdo, do nosso tema da evolução, que é a tartaruga de Galápagos, né? Ela é um personagem aí da obra de Darwin, né, A Origem das Espécies, onde ele explica um pouquinho aí sobre a evolução das espécies, através do processo de seleção natural. É isso que nós vamos conhecer, mas antes disso, antes de falar bem de Darwin, nós vamos dar uma pincelada em teorias da evolução. Darwinismo, né, que é proposta por Darwin, junto com a teoria da síntese moderna, né, que está unindo aí a seleção natural e a variação genética, é uma proposta de evolução, para explicar a evolução das espécies hoje em dia. Nós temos o lamarckismo, que fala sobre a herança de características adquiridas, porém já é uma ideia
que em dado momento não é mais tão usada, né? Ela é, de certa forma, ultrapassada, mas ela é pioneira, né? No sentido que, quando Lamarck propôs aí explicar a evolução, né, não havia registros, né, sobre essa explicação da evolução das espécies. Ele, com Darwin, que foram quase que contemporâneos aí em obras, é que começaram a questionar e tentar explicar o processo da evolução das espécies. Nós temos aí também uma outra teoria, que é o neutralismo de Kimura, onde mutações neutras influenciam a evolução em nível molecular. Essas mutações neutras aí quer dizer que não consideram os fatores ambientais como Darwin considera na teoria dele. Aí temos a Evo-Devo, que é uma teoria da evolução, do estudo da evolução do desenvolvimento, né, onde, por exemplo, o papel dos genes regulatórios no desenvolvimento é importantíssimo. Quando há uma mudança pequena, por menor que seja, nesses genes regulatórios, que geralmente não mudam muito a sua estrutura, quando há uma pequena mudança, né, ocorre aí diferenças enormes no desenvolvimento morfológico das espécies. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre Darwin, né, a teoria da seleção natural, né, de Darwin, ou também chamada de darwinismo. A palavra-chave para essa teoria é seleção natural, né, que é o mecanismo central da teoria evolutiva proposta por ele, pelo Darwin, nessa obra que é chamada de A Origem das Espécies, né, proposta aí em 1859. Então, a seleção natural explica como as populações de organismos mudam ao longo do tempo, adaptando-se ao ambiente. Né? Quais são os princípios da seleção natural? Nós temos aí a variação genética, né? Mas não com a mesma carga de conceitos que nós conhecemos hoje, porque Darwin ele não tinha essas ferramentas. Tem a luta pela existência e a sobrevivência diferencial, que estão relacionadas aí com a observação do indivíduo no ambiente. E a herança, né, que o ser vivo, né, a espécie que sobrevivia, ela passava as suas características para as suas gerações futuras. E, ao longo de gerações, as características benéficas tornam-se as mais comuns na população. É a condição que nós chamamos de adaptação. E aí nós temos exemplos clássicos, né, da natureza, para explicar um pouquinho mais sobre essa teoria, melanismo industrial em mariposa, por exemplo, né, onde as mariposas escuras tornam-se predominantes ao longo do tempo em áreas poluídas, né, por causa da camuflagem contra os predadores. Elas ficam quase da cor aí do caule, né, da árvore poluída, e as mariposas clarinhas ficam mais evidentes para os predadores, sendo consumidas mais por eles, dentro da sua cadeia alimentar. E tem uma teoria bem interessante, hoje em dia, que explica Darwin de uma forma diferenciada, que é a teoria sintética. Né, a teoria sintética da evolução, ou síntese moderna, ela é a estrutura principal que integra conhecimentos da genética, da paleontologia, da ecologia e da biologia molecular, para explicar como as espécies mudam ao longo do tempo. Lembrando que a evolução ela é um processo que explica a diversidade da vida na Terra, desde micro-organismos até os seres humanos, né? Atualmente, né, com os avanços do sequenciamento de DNA e biologia evolutiva do desenvolvimento, que é a Evo-Devo, novas descobertas estão refinando, né, melhorando, mas não descartando a teoria sintética. Né? Elas vêm aí para agregar mais conhecimento à teoria sintética, que é uma teoria um pouco mais recente. Né? A teoria sintética ela trata-se aí da união da seleção natural de Charles Darwin, né, da genética proposta por Mendel, e as mutações que acontecem aí ao longo do tempo. Então, a união dessas três teorias forma aí a teoria sintética, proposta no período de 1930, foi sendo construída até 1950, mas até hoje ainda sofre mudanças. Então, gente, essa aí foi a nossa revisão, né, com nossos conteúdos bem interessantes, pincelados para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.